Então o Trump, com essa ideia de America First, né? As tarifas são para valorizar a América, trazer a indústria de volta para a América. Quem produzir na América não paga imposto, não paga tarifa. Para o professor Jiang, essa ideia tem 70% de chance de dar errado. Em vez dos países se submeterem aos Estados Unidos e os Estados Unidos continuarem sendo líderes dessa ordem mundial governada por regras, né? Rule-Based World Order, né? Para quem acha que ordem mundial é coisa de teoria da conspiração, leia o livro do Henry Kissinger, aí mais um livro para a galera, A Ordem Mundial, tá? Quem sai como líder dessa nova ordem mundial, que hoje já é uma ordem antiga? Os Estados Unidos. E os Estados Unidos se consolidam como o grande líder dessa ordem mundial nova, que se chama Rules-Based World Order. Ou seja, o nome da ordem mundial atual é a ordem mundial baseada em regras, comandada pelos Estados Unidos. Então, o que acontece? Quando os Estados Unidos chegam para o Irã, para a Rússia, para a China e fala, vocês estão proibidos de usar o dólar, o cara fala, mas o combinado dessa ordem mundial baseada em regra não era o poder usar o dólar? Começa a proposta contra esse mundo unipolar norte-americano, a proposta do mundo multipolar. Muito parecido com o que a gente viu na série Dia Zero. Sim. Lembra que na série Dia Zero tem aquele atentado cibernético, aí morre 3.000 pessoas no metrô e tal, e aí eles concedem para aquele personagem do Robert De Niro poderes excepcionais. Exato. Para atropelar a ampla defesa contraditória, devido ao processo legal, para poder achar os culpados, né? Então, nessas 60 aulas que ele grava no YouTube, ele começa a se inspirar no Asimov e no conceito de psicohistória, que é essa ideia de você estudar o passado para entender o presente e prever o futuro, e ele monta, trazendo para o conceito do Asimov de psicohistória, a ideia de teoria dos jogos do John Forbes Nash. E aí é lógico que eu vou ter que indicar um outro livro, outro filme, Mente Brilhante, com Russell Crowe. Mente Brilhante lá do Russell. Uma Mente Brilhante. Bom pra caramba. Que é uma história verídica, né, do John Forbes Nash, que desenvolveu esse conceito aí da teoria dos jogos, que no final das contas às vezes você tem mais chance de ganhar quando você coopera com o seu inimigo do que quando você briga contra ele, quer eliminar o seu oponente. Quando você joga junto, né, a soma, em vez de ser soma zero, é ganha-ganha, né? Os dois ganham. E aí você se lembra de uma outra obra que hoje, obviamente, é fundamental, 1984, de Orwell. 1984, o que acontece? Uma guerra mundial acontece, e dessa guerra mundial dos escombros surgem 3 grandes blocos. A Lestásia, a Eurásia e a Oceania. Esses 3 blocos são 3 grandes tiranias tecnocráticas, em que você tem 1% da população, que é o partido interno, você tem 9% da população, que é o partido externo, e aí você tem 10% do topo da pirâmide, e os outros 90% é a galera que não tem nada, mas é feliz. Pois é. Que é o projeto lá do Fórum Econômico Mundial. Já acho que esse é o objetivo dele. O professor Jiang, o Trump vai falhar nessa estratégia das tarifas, e em vez de manter os Estados Unidos como líder da ordem mundial desse mundo unipolar, ele vai fazer com que os oponentes, ou os sancionados, ou os tarifados se unam no grupo dos países emergentes, que é o BRICS. Então, na verdade, o professor Jiang acha que o Trump não conseguir manter os Estados Unidos como líder e os BRICS se valorizarem, e isso virar um mundo multipolar, cheio de potências regionais e não só uma única potência mundial, ele acha que isso é a derrota do plano do Trump. Eu já acho que esse é o objetivo dele. É uma interpretação diferente que eu tenho. Por que esse seria o objetivo? Porque, na minha leitura, baseado no próprio plano do filósofo Curtis Yarvin, o Curtis Yarvin, ele quer continentes governados por cada um pelo seu tecnato. Então, no final das contas, quando eu disse que o Fórum Econômico Mundial, Elon Musk, todas essas ideias estão trabalhando para um único objetivo, eles estão trabalhando junto, instaurando o caos, para que a ideia de Estado-nação fique ultrapassada e eles montem continentes governados por tecnatos. E é claro que esse negócio de falar as coisas antes delas acontecerem me atrai muito, porque eu tenho essa meta, né? Eu exercito isso. E, então, o professor Jiang, ele inventou algo novo nessas aulas de história e ele começou a prever o futuro com esses modelos de estudo da história. Esse cara previu a vitória do Trump, fazendo essa análise. Ele previu
a guerra entre Israel e Irã, que nunca tinha acontecido desde 1948. Ele previu com 1 ano de antecedência. E é claro que esse negócio de falar as coisas antes delas acontecerem me atrai muito, porque Claro. eu tenho essa meta, né? Eu exercito isso. E ele tá na mesma opinião que eu agora, dizendo que a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, que deu uma parada, vai voltar e vai voltar bem pior. Tá? Eu também sou dessa opinião, já tinha falado isso. Então o professor Jiang, ele desenvolve essa ideia de história preditiva. O nome do canal dele no YouTube é Predictive History, e ele começa a prever coisas que estão para acontecer. E ele começa a prever coisas assim bem estranhas. Então, o professor Jiang, comparando essa obra ficcional com o que a gente está vendo hoje, ele vai dizer, cara, a chance disso dar uma zebra desse negócio de tarifa é gigantesca. Só que a grande pergunta é, será que esse não é o objetivo do Trump? Ele não quer que a zebra se instaure para ele poder sair como salvador da pátria, ganhar o prêmio Nobel ou então adquirir poderes excepcionais? Então, por que eu estou falando desse assunto? Eu estou propondo para a galera que está assistindo o conceito do novo historicismo, o conceito da psicohistória do Asimov, o conceito da história preditiva do professor Jiang, para a gente não apenas olhar obras de ficção como mero entretenimento e diversão, mas obras que nos dão assim meios para a gente tentar analisar. Será que não vai se repetir isso no mundo real? Qual que é a lógica dessa ordem? O dólar é a moeda internacional e todo mundo tem a liberdade para usar o dólar. Então usa a minha moeda, eu vou te liberar para usar e eu ajudo a proteger o mundo e garantir a Pax Americana, que é os Estados Unidos garantindo a paz do mundo. E isso não acontecer, qual é o problema dessa estratégia do Trump? Porque, fazendo o cálculo pela teoria dos jogos, o professor Jiang crê que existe 70% de chance do plano das tarifas do Trump de trazer todo mundo para a mesa de negociação e fazer o reshore. O que é o reshore? Trazer as indústrias americanas de volta para a costa americana, porque a gente sabe que na época dos tigres asiáticos, o que os Estados Unidos fez? Desmobilizou a sua base industrial, principalmente lá em Detroit, jogou tudo para os tigres asiáticos. Jogou tudo para a China. Então, eles montaram uma ideia de que seria mais interessante você produzir mais barato na China e trazer de volta dentro de uma gigantesca logística internacional, né? Só que com a pandemia a gente viu que isso virou um negócio problemático, né? Porque o container que era $2.000 passou para $20.000, aumentou 10 vezes em 2 semanas, né? Então virou um problema. E aí que os Estados Unidos começam a desenvolver essa ideia do reshore, que é trazer as indústrias de volta, friendshore, né? Que é fazer coisa com os amigos, e nearshore, que é fazer com quem está perto. Então o Trump, com essa ideia de America First, né? As tarifas são para valorizar a América, trazer a indústria de volta para a América. Quem produzir na América não paga imposto, não paga tarifa. Para o professor Jiang, essa ideia tem 70% de chance de dar errado. Só que o professor Jiang acha que dentro do cálculo da teoria dos jogos, a ideia do Trump é ele ganhar poder, chamando todo mundo para a mesa de negociação e ele negociar com vantagem. E isso não acontecer, qual é o problema dessa estratégia do Trump? Então, o que ele faz nessa história toda? Ele não apenas vai devagarinho ascendendo ao poder, e aí ele vai perseguindo os Jedi, ele monta um plano para eliminar os Jedi, e de repente, quando a bomba estoura, ele dá o golpe e vira o Imperador Palpatine e deixa de ser Imperador Palpatine, deixa de ser o Senador Palpatine e vira o Imperador Palpatine, que é Darth Sidious, né? É o nome dele, né? Como Lord Sith. Quando o Trump começou a impor essas tarifas para todo mundo, e ele sempre traz Star Wars, isso que é legal, cara. O cara tá trazendo um chinês, trazendo Asimov, né? Senhor dos Anéis, ele sempre traz isso para conversa. Ele fez algumas comparações que me deram assim um insight muito legal para usar a ficção para tentar entender a realidade. A maneira como no Star Wars, principalmente na Ameaça Fantasma, que é o episódio 1, o então senador Sheev Palpatine monta um plano altamente maquiavélico para derrubar a República e instaurar um Império Sith. Como é que ele faz isso? Eles têm ali, a República tem uma área onde eles cobram impostos para financiar a República, mas eles têm áreas de livre comércio.
E as áreas de livre comércio é onde a Federação do Comércio ganha uma fortuna e não paga imposto, que é tipo uma zona franca. Qual que foi a ideia do Palpatine? Instaurar uma guerra entre a Federação do Comércio e a República, influenciando a princesa Amidala a votar, todo mundo votar a favor de quê? Da imposição de tarifas. Ah, Entendeu? acende alguma luz aí? Pintou alguma ideia? É. Então, como é que termina isso? Ele influenciando e manipulando todo mundo ali para aprovar isso, porque além de ser um senador da República, ele secretamente não só é um Sith, mas ele é também o grão-mestre da Ordem Sith. Ele é o chefão dos Sith, né? E ele usa a sua habilidade diabólica, usando o lado sombrio da força, para influenciar a República, na condição de senador, a impor as tarifas. Quando ele impõe as tarifas, a Federação do Comércio se levanta contra a República, tem uma guerra entre eles, e no meio dessa guerra, no meio do caos, ele ganha poderes de chanceler máximo da República. Ou seja, ele vira um super senador, como se fosse ali o tirano da República, que tem poderes excepcionais devido a um cenário excepcional, né? Muito parecido com o que a gente viu na série Dia Zero. Sim. Lembra que na série Dia Zero tem aquele atentado cibernético, aí morre 3.000 pessoas no metrô e tal, e aí eles concedem para aquele personagem do Robert De Niro poderes excepcionais. Exato. Para atropelar a ampla defesa contraditória devido ao processo legal para poder achar os culpados, né? Então, o que ele faz nessa história toda? É aí que entra a filosofia, porque a filosofia, quando você tem uma filosofia ética e uma filosofia política, você tem espaço para simular essas coisas e colocar esse problema na mesa e falar, pessoal, será que a gente não está tentando resolver uma coisa ruim indo para uma coisa pior? Então, o que vai sobrar nesse mundo são só essas três coisas. Quem produz comida, a agricultura, vai dominar tudo. Quem domina a inteligência artificial e quem sabe a filosofia. Ele influenciando e manipulando todo mundo ali para aprovar isso, porque além de ser um senador da República, ele secretamente não só é um Sith, mas ele é também o grão-mestre da Ordem Sith. Ele é o chefão dos Sith, né? E ele usa a sua habilidade diabólica, usando o lado sombrio da força, para influenciar a República, na condição de senador, a impor as tarifas. Quando ele impõe as tarifas, a Federação do Comércio se levanta contra a República, tem uma guerra entre eles, e no meio dessa guerra, no meio do caos, ele ganha poderes de chanceler máximo da República. Ou seja, ele vira um super senador, como se fosse ali o tirano da República, que tem poderes excepcionais devido a um cenário excepcional, né?